Bitcoin segura nos 111 mil e Ethereum não para de subir. Hoje você tem que ficar no vídeo até o final, porque tem muita coisa. O vídeo hoje está recheado de informações importantes e eu vou mostrar uma estratégia muito boa que é muito importante que você assista. Pode aumentar aí para 1.25, 1.5, 2 de velocidade, mas assista o vídeo completo, porque realmente hoje teremos muitas oportunidades, porque o vídeo está recheado de informações importantes. Então já comece inscrevendo-se aí no canal para poder receber todos os vídeos e todas essas oportunidades que a gente traz aqui diariamente para você no YouTube. Então vamos embora aí primeiro com análise rapidinha do Bitcoin e ver o que o mercado está entregando aí para o Bitcoin. Poderá ter sido um fundo? Poderá. Poderá. Mas o Bitcoin ainda não entregou aquela queda prevista ou projetada, na verdade, por nós de 15% desde o seu topo até o fundo. Ainda não tivemos essa queda, mesmo já chegando a valores consideráveis, como mais ou menos aqui 12,6%, 12,5% de queda, mas existe a possibilidade de vir aos 107. Vai acontecer? Não sabemos. O que temos que observar para saber se isso vai acontecer ou não? Primeiro, ele fez um fundo, né, aqui embaixo, mas não conseguiu romper este fundo anterior aqui, ó, ok? Que é essa nossa linha roxa nos 112 mil dólares. Então, primeiro ponto, ele necessita estar acima desse valor para poder, então, quebrar essa estrutura de curto prazo de queda que ele está fazendo desde o dia 14 de agosto aqui, ok? Enquanto ele estiver nessa estrutura de queda, nós ainda não teremos a nossa tão sonhada alta aqui, ok? Você pode jogar esse canal paralelo aqui e você verá que ele está justamente na linha do meio agora do canal paralelo. Tá servindo de suporte? Beleza, tá servindo de suporte. Tem garantia de que este 108.500 e 600 foi o fundo? Não tem nenhuma garantia. Por quê? Ele, por enquanto, está sapateando em cima desta linha de tendência de baixa de suporte aqui no gráfico. Ao perder essa região, teremos aí mais uma vez o suporte dos 108.800 para segurar. Se ele perde essa região, aí sim entraremos naquela zona dos 15 a 25% de correção, que poderá levar o Bitcoin aí mais ou menos entre os 100, 99 mil, 98.800, mais ou menos assim. Por isso que temos ordens de compra escalonadas a partir dos 108, já entrou, agora eu tenho a partir dos 108.200 para baixo até os 100 mil dólares aqui, ok? Ah, Sandro, mas as suas ordens não eram do 107? Sim, eram do 107, só que eu coloquei pouco, mas eu coloquei uma quantidade pequena e consegui comprar aqui nos 108.800, tem outra ordem nos 108.200 e aí uma ordem escalonada. Por que não entrei de todo? Veja bem, hoje o Ethereum está puxando muito mais liquidez, inclusive do próprio Bitcoin para o próprio Ethereum. Então, hoje em dia, está havendo essa migração de liquidez e o que é normal acontecer. E o melhor, e aí essa informação é importante vocês saberem. Sabe qual é o melhor? É que isso é um pré-aviso de que teremos a nossa tão sonhada altcoin season. Porque antes do Ethereum, das altcoins subirem, o Ethereum sobe capturando liquidez do Bitcoin. E tem o Ethereum e algumas altcoins super fortes que estão subindo aí maravilhosamente bem. Ah, Sandro, que altcoins são essas? Temos o próprio Ethereum, que está se comportando e segurou a LTA aqui de suporte nos 4.300 dólares. Inclusive, eu não comprei. Ok, eu não comprei, a minha ordem está de 4.078 para baixo, mas cara, eu tô
num pé e no outro, prestando muita atenção, porque o Ethereum está muito, mas muito, muito bom. E isso pode ser realmente um aviso de que o Ethereum não vai ter a correção projetada do Bitcoin, até porque se o Bitcoin corrigiu 12,5%, o Ethereum na verdade corrigiu 12,9%, ou seja, 0,90%. Então quase 13%. Então pode ser que isto não aconteça. Sandra, quando você vai ter certeza disso? Eu estou aguardando o próximo reteste na região dos $4.400 e vou ver se fracassa. Se fracassar, eu entro. Ou seja, começo esperando que ele venha e eu faço ordens escalonadas. Se não fracassar, ou seja, se romper, né, o suporte fracassar, aí eu entro. Se o suporte, ou seja, vamos lá, corrigindo, para ficar claro. Se o suporte não aguentar o reteste do Ethereum nos 4.400, eu espero ele cair da região dos 4.200 e começo a entrar escalonado. Por quê? Porque o meu preço médio de venda do Ethereum, né, eu vendi Ethereum lá em cima, 4.700, 4.600, mas eu também vendi Ethereum a 3.800, tudo. O meu preço médio de venda de Ethereum está aqui nos 4.395, essa linha roxa. Então, para mim, recomprar qualquer valor abaixo daqui, eu começo a voltar para o mercado buscando a alta do Ethereum. Enquanto ele não tiver abaixo disso, se eu tiver que recomprar, eu vou estar recomprando menos Ethereum com o dinheiro que eu vendi. E isso é uma conta simples para qualquer pessoa saber. Eu vou dar um exemplo. Se eu vendi 10 Ethereums a 4.395 de preço médio, significa que eu tenho $43.000. Se eu quero comprar Ethereum e o Ethereum está agora ao preço de 4.594, significa que eu só conseguiria comprar hoje 9,56 Ethereums. Então eu perderia na minha carteira, por exemplo, neste exemplo, praticamente meio Ethereum. O que significa, se você está falando de 100 Ethereums, já estamos falando de uma perda na carteira, por exemplo, de 5 Ethereums. Por isso, a importância de saber o melhor momento de entrada para evitar que você tenha que comprar mais caro. Então, minha visão é essa. Esperar o reteste nessa zona para entrar. Caso não venha, o reteste seja fortalecido e ele entre novamente, rompendo mais uma vez os 4.650 aqui em alta, eu vou ter que entrar mais caro. Aí azar, é uma nova entrada, é um novo lucro para pensar já numa duração de, talvez de 8 meses a 1 ano para poder recomprar Ethereum mais barato e aí ter de volta os Ethereums que eu vou ter que comprar a menos, ok? Isso é natural e é assim que funciona quando você toma algumas decisões baseadas nos seus projetos, ou seja, no seu estudo, naquilo que você crê que vai acontecer justamente pelo estudo que foi feito. Temos outras criptos que estão performando forte. Uma delas é a própria BNB, que do topo histórico dela ao fundo, ela só perdeu 7%. Inclusive o Ethereum perdeu 12,9%, o Bitcoin perdeu 12,5%, cara, e a BNB perdeu 7,9%. Então, quando você olha um gráfico BNB, Bitcoin, o que é que você vê? A BNB ganhando valor perante o Bitcoin desde julho de 2025. E olha que desde 2024 que ela não vem perdendo valor, ela vem se mantendo dentro deste range aqui, ok? Que recentemente chegou a sair. Eu vou até verificar se esse não é um range de uma pool de liquidez minha. Aí, quando você olha BNB, Ethereum,
você tem a BNB perdendo valor para o Ethereum desde abril de 2025. Por quê? Porque o Ethereum tracionou de 2 mil e poucos dólares para quase 5 mil. A BNB já estava em um bom preço durante este período todo, ok? Que quando a gente dá aqui um zoom out, a gente vê que a BNB, na verdade, desde maio de 2021, vem se mantendo melhor do que o Ethereum. Só recentemente que o Ethereum ganhou mais valor, ok? Isso é natural. E ela voltou à posição que ela está entre, acho que quarto lugar no market cap. Outra que está crescendo bastante e acabou de bater topo histórico é a Hype, ok? Hype, mais uma vez, mais um topo histórico, entrou em descoberta de preço, batendo 51 dólares e 18 centavos. Cara, falamos a primeira vez desse token quando ainda estávamos farmando o airdrop dele ano passado, que foi a Hype. Quem ganhou airdrop desses tokens se deu muito, muito, muito bem. Na época que eles lançaram, o token saiu, acho que 4, 5 dólares mais ou menos. Eu ganhei, na época, 100 tokens Hype. E eu ganhei muito pouco. Eu conheço pessoas que ganharam quase 5 mil tokens Hype. Esses 100 tokens Hype que eu ganhei, hoje, eles seriam 5.100 dólares. Claro que eu não tenho todos, eu vendi a maioria, conforme ele subiu, bateu 20 e poucos dólares, eu vendi. Depois eu recomprei alguns aqui na faixa de 13 dólares. E esses que eu recomprei, eu estou guardando até agora, não vou vender até que o mercado mostre uma possível troca de tendência aí até o final do ano. Por enquanto, eu mantenho os Hype e, claro, o ecossistema da Hyperliquid está trazendo muita oportunidade. E eu vou estar trazendo essas oportunidades para vocês aqui, ok? Nas bolinhas a gente vê CRO aqui, olha só, maravilha de CRO. CRO foi uma das criptos que nós colocamos no portfólio por 20 e ela deu muito bem, ok? CRO teve uma alta muito grande e essa alta está dentro aí da estratégia do próprio Donald Trump, né? Mesma coisa que ela fez em 2024, ela fez aqui. Nós entramos nessa Hyperliquid, ou nessa CRO, eu acho que na faixa de 6 centavos, e hoje uma cripto como essa já fez 200 e poucos % aí. Ou seja, virou reserva estratégica da empresa do Trump aqui. Ó, a Trump Media Firm assinou com a Crypto.com um plano de $1 bilhão em tesouro desta criptomoedas, ok? Então, por isso, ela teve essa alta aí acima do normal ACRO, que é o token nativo da Crypto.com. Lembra aquilo que eu falei uma vez quando eu trouxe aqui o token, acho que é Vision, que é da Bitpanda, que eu disse, eu vou comprar e vou esperar. O dia que ele explodir, eu vendo. Inclusive, ele já tem ordem de venda que eu coloquei na exchange esperando que ele faça e tenha uma explosão como essa. Porque do nada, esses tokens explodem. Como aconteceu aqui em 2024 com a Crypto.com, aconteceu em 2023 e agora está acontecendo em 2025, onde ela saiu de 8 centavos para 22, ou seja, fez 200% aqui nessa altazinha, fez exatamente 193% de alta. Okay? Então, token de exchange tem isso. Quando ele hypa de vez aí. Só que ninguém sabia que o Trump ia fazer, essa empresa de mídia do Trump ia fazer esse acordo. Então não sabemos quando as coisas podem acontecer e quando acontece elas explodem. Só que quem já está posicionado participa da explosão. Quem não está, fica sem a explosão. Então eu comecei a ver aqui a Sonic, né, que é a antiga Fanto, que nós investimos, temos bastante tokens Fanto aí, no caso agora a Sonic.
e continuamos farmando o airdrop, inclusive ganhando pontos na Aave, que é a estratégia que eu também quero mostrar para vocês hoje. São duas estratégias dentro da Aave, eu já mostrei uma, vou mostrar como está aquela que eu falei ontem e a gente vai prosseguir aqui. Por isso que eu disse, acelera o vídeo, porque o vídeo tem muita informação importante. E se você gostou, já vai deixando o like agora, porque assim o YouTube entende e passa a te enviar cada vez mais vídeos do nosso canal. Então vamos lá. Eles já estão falando aqui que um ETF é um veículo regulamentado e listado em bolsa que dá exposição a um ativo por meio da sua corretora. Significa que mais pessoas têm coragem de investir nesse ativo, porque ele passa a não ser apenas uma moeda, uma criptomoeda, ele passa a ser um ETF, que é um fundo que replica o valor daquela moeda, ok? E nesta forma ele sabe que poderia desbloquear uma adoção em escala. Eles explicam aqui detalhes, eles estão explicando detalhes sobre o que é o ETF para a comunidade da Sonic entender o que pode representar para o projeto eles terem um ETF, e eu já vi outras notícias que acenam para a possibilidade de termos o ETF de Sonic ainda este ano. Desde que Sonic já é listada em algumas exchanges americanas, ela já tem aprovação do governo americano, então, ou seja, da SEC, para poder executar todo o trabalho. Inclusive o próprio airdrop que elas tiveram aí da Sonic foi autorizado para usuários dos Estados Unidos, onde normalmente isso não é autorizado, a não ser que o usuário use VPN e tudo, mas ela foi autorizada de forma legal. Então isso pode gerar um hype na Sonic, algo absurdo. E com isso, a gente pode ter, não é garantia, eu espero que tenha, a gente pode ter a busca novamente das regiões dos 51 centavos aqui até $1,40, que é onde eu busco começar a realizar parte das minhas Sonic, que é para comprar o carro da minha esposa, conforme eu prometi a ela. Não que Fusquinha não seja bom, mas eu quero que ela ande em um carro melhor do que um Fusquinha. Vamos lá, vamos seguindo, tem muita coisa aí. Esse gráfico aqui, ele mostra para vocês o seguinte, olha só. Ele diz aqui, ó, o capital vem migrando do Bitcoin para o Ethereum. Fluxos de Ethereum, ou seja, para Ethereum, já são quase $1 bilhão por dia, ou seja, 0,90 ou seja, 900 milhões de dólares por dia já vem migrando do Bitcoin para o Ethereum. Nessa parte aqui, amarelo clara, aqui do gráfico, notamos que desde o 8 de julho, quando a Bitmain, que foi o Tom Lee, que disse que iria começar a comprar Ethereum, porque o Ethereum é a base tecnológica da criação das melhores stablecoins e as stablecoins serão muito utilizadas para os bancos de forma geral, a gente vê a grande possibilidade aí do Ethereum realmente hypar boa parte do mercado e da dominância do Bitcoin ser migrada para o Ethereum, ok? Temos mais notícia aqui para vocês. Reserva estratégica de Ethereum, mais uma vez está aqui, foi aumentado no dia 25, se eu não me engano aqui, ó, dia 26, na verdade, a SharpLink comprou 56 mil Ethereum, só que no dia 25, a Bitmain lá do Tom Lee comprou 190 mil Ethereums. E atualmente, hoje, a Bitmain detém já 1,7 milhões de Ethereum e a SharpLink 797,7 mil Ethereums aí na sua reserva de tesouro. Cara, existem estratégias que é muito importante para poder você aprender. E agora eu peço que você preste atenção. Eu sei que já tem 19 minutos de vídeo, mas preste atenção nesses detalhes que eu vou explicar para vocês, ok? Uma das coisas que nós vamos tratar lá na imersão cripto, inclusive se você quer estar na primeira faixa com o maior desconto e com o link antecipado para garantir a sua vaga na imersão cripto, porque são vagas limitadas,
tem link de um grupo de WhatsApp aí na descrição. Você clica, entra no grupo do WhatsApp e espera que na primeira semana de setembro eu estarei liberando para você o que será pelo menos da minha parte, o maior projeto da minha vida na parte de ensino para vocês, ok? Eu estou unindo o melhor das aulas do Mago das Criptos, o melhor das aulas do Avengers do DeFi e o melhor da atualidade do mercado cripto, com aulas atualizadas até dezembro de 2025. Eu vou trazer tudo isso para vocês. Será uma verdadeira universidade do início até o avançado. Mas é importante, caso você queira ter direito à vaga, antes que seja tarde e você fique de fora, tem que estar no grupo do WhatsApp. É só ficar lá, não precisa se mexer, fazer nada. Agora, se você sai do grupo do WhatsApp, você perderá a oportunidade de entrar na pré-inscrição. Não sei se teremos vaga depois para o público, ok? Então já fica aí o aviso. Vamos lá, presta atenção aqui, olha só. Airdrops, hoje em dia, é uma das grandes coisas que estão mudando a vida de muita gente. Por quê? Porque o airdrop, você ganha muita grana usando protocolos DeFi. Então, entenda bem. Existem airdrops fraquinhos, que você faz atividades sociais, tal, aquela coisa toda. Existem airdrops que você, ao utilizar protocolos DeFi para ganhar dinheiro, você ganha airdrop. Eu vou dar uns exemplos aqui para você entender o que eu quero explicar. Ethena, token ENA, é um token que vocês já devem conhecer. Ele já fez a primeira sessão de airdrop. Se eu não me engano, ele está na quarta sessão de airdrop. Inclusive, eu vou deixar o link da Ethena aí na descrição para vocês. Ao farmar, ao utilizar aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui, onde eu tenho essas informações aqui. Aqui é o meu dashboard, ó, tá na seção 4. Eu já tenho a seção 4 já tem 781 mil usuários e eu tenho esses tokens e com isso eu estou participando e acumulando pontos aqui, ok? Acumulando pontos na Ethereum, na Derive, na própria Ethena, com o que eu estou utilizando aqui de protocolos dentro da plataforma, ok? Deixa eu ver se eu tenho alguma informação aqui mais detalhada para vocês. Bem, então para vocês entenderem, eu ganhei o primeiro airdrop aqui da Ethena há mais de um ano. E por que eu ganhei? Simplesmente porque eu entrei na Ethena para farmar e multiplicar o meu capital. Como, Sandro? Como isso? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, para a Season 4 da Ethena, eles abriram aqui, por exemplo, na Aave. Quando eu coloco tokens USDE, que é o dólar emitido pela Ethena, que vale equivalente a $1, só por deixar aqui, eu estou ganhando 13,90% ao ano de rendimento, mas eu estou ganhando, olha só, 5 vezes Ethena aqui. E ainda sou elegível para programa da Merkle, que é outro protocolo que quando você utiliza DeFi, por exemplo, na Uniswap, utilizando a rede Uni, você também ganha incentivos Merkle. E aí você multiplica a sua grana. Ou seja, a maioria dos grandes e bons airdrops, você necessita saber utilizar DeFi. Com os tokens que eu ganhei da primeira temporada de Ethena, eu abri essa pool aqui de ENA com Ethereum, que já me rendeu $1.075, e essa pool já está há 381 dias.
Quando eu entrei com 900 dólares. Porque foi o que eu ganhei de airdrop. Para mim, 900 dólares é grana, é dinheiro, tudo. Mas para muita gente, quase que 5 mil reais já dá um up na vida muito grande. Com 5 mil reais, acredito que dá para comprar uma motinha usadinha aí, mas pelo menos para o cara trabalhar. Já dá para dar uma geralzinha na casa, sei lá, trocar o piso da casa, melhorar o telhado, pintar uma parede. Tantas coisas que se podem fazer com 5 mil reais. Pode fazer uma viagem, se quiser, pode, acho que trocar a geladeira, sei lá. Isso eu ganhei gratuito, só que, como para mim é um somatório, o que foi que eu fiz? Eu coloquei em uma pool de liquidez, ou seja, passei a ganhar dinheiro usando o DeFi com essa estrutura da Ethena. E eu já estou com retorno de 182%. Tipo, eu botei 900 pau, hoje eu tenho 1.778, mais 1.075 de taxa que eu já retirei para o meu bolso. Então, absurdo de grana aqui. Teremos outros airdrops aí pela frente. Por exemplo, eu tive um airdrop da ZK Sync que eu ganhei em 2024. Eu ganhei 107 mil tokens ZK. Ah, Sandro, mas como você ganhou esse token? Eu simplesmente vim na SyncSwap, que é uma exchange descentralizada, e abri uma piscina de liquidez entre Ethereum e dólar para ganhar dinheiro. Na época, aqui está 6,5%, na época pagava mais, talvez pagasse 30%, 40%, 50%, 60%, não lembro. Não lembro. O que é que acontece? Eu, ao utilizar o DeFi, eu estava ganhando dinheiro independente de ter airdrop ou não. E dessa forma, eu aumentava o meu ganho aqui nessa piscina e de presente, a ZK Sync me agradeceu por usar a blockchain delas e me pagou um airdrop de mais de 107 mil tokens que na época chegaram a valer 27 centavos cada token. É só você fazer as contas. 27 centavos vezes 28 mil dólares. Se eu multiplicar pelo dólar, mais de 160 mil reais. Grátis. Grátis. Por quê? Simplesmente porque eu ainda ganhei dinheiro fazendo essa pool de liquidez aqui na SyncSwap. E praticamente o protocolo da ZK me deu uma casa grátis. Ah, Sandro, você deve ter botado muito dinheiro. Não. Por incrível que pareça. Essa pool eu acho que era em torno de 800 ou 900 dólares. Por que que valeu a pena? Porque eu fiquei mais de um ano com ela. Fiquei desde o início que lançou até eles pagarem o airdrop. E ainda fiquei depois. Então, ou seja, eu ganhei dinheiro com a pool independente de existir airdrop. Como veio o airdrop, eu ganhei dinheiro. E o que é que eu fiz? Eu peguei e coloquei nessa pool aqui, ZK com Ethereum, não tenho pressa, já coletei muita taxa e ainda tenho aqui, tenho até mais agora, tenho 116 mil tokens ZK. 116 mil tokens ZK e todo o tempo eu estou coletando taxa aqui. Ok? Quando o token ZK voltar no preço que eu quero vender, eu simplesmente desfaço essa minha pool e vendo. Ok? E aí tem outros tipos de airdrop. A Human Finance, inclusive, tem um claim de airdrop agora, ok? Que eu verifiquei que eu tenho 1.275 tokens, que eu vou fazer claim aqui. BitLayer, também com o próprio DeFi deles, também está lançando airdrop. A Meteora, que é uma das maiores plataformas dentro da rede Solana de pools de liquidez, tem airdrop aí. Eu verifiquei. Se estes pontos estão corretos, eu devo receber aí aproximadamente 600, 700 dólares. Pode ser que não mude a minha vida, mas
quase R$ 4.000 pode ajudar ou dar um impulso muito grande na vida de uma pessoa. E a única coisa que eu fiz foi ganhar dinheiro com a Meteora durante todo esse tempo. E ganhar dinheiro, tá aqui a prova do ganhar dinheiro. Olha só, Render e Sol. Eu tenho $1.901 aqui. Eu já coletei $631 aqui. Significa que eu já coletei praticamente, eu acho que uns 30%. 33% do valor do meu capital aqui, eu já retirei em dólar para o meu bolso. E ainda tenho mais aqui uns 5 doletas para poder retirar. Então, só por usar DeFi, eu ganho airdrop. E aí vem a questão. Qual é o nosso objetivo? No Imersão Cripto, nós vamos ensinar airdrop desta forma. Não é airdrop de simplesmente fazer um cliquezinho. Não, a gente também vai falar que existe possibilidades de airdrop que às vezes lhe pagam 20, 30, 40 dólares assim esporádico por você utilizar suas redes sociais, por você incentivar o projeto, por você pertencer à comunidade Discord desse projeto. Mas eu quero ensinar para vocês no Imersão DeFi como ganhar dinheiro de verdade utilizando os airdrops, sem exagero nenhum. Eu já ganhei mais de $50 mil em airdrop. E o mais interessante, eu não sou quem mais ganhou airdrop no Brasil, não. Recentemente, meu amigo Coleta, que não me deixa mentir, ganhou, eu acho, só na Fragmetric, mais de $40 mil de airdrop, em um airdrop. Deve ganhar na Backpack mais de 40, 50 mil dólares de airdrop. E usando DeFi. Então, aproveita essa oportunidade, porque será o último treinamento do ano que eu irei fazer. Eu já estou há um tempo, praticamente desde o início do ano, que eu não lanço nenhum treinamento, está tudo parado, e eu decidi pegar as melhores aulas do Mago das Criptos, as melhores aulas do Avengers do DeFi e tudo que tem de novo, como eu estou mostrando para vocês, as estratégias e como ganhar cada vez mais em um único treinamento, com vagas limitadas e um preço que eu tenho certeza que vai caber no seu bolso e você vai até poder dividir no cartão de crédito, caso você queira dividir. Mas preste atenção, link na descrição, você tem que estar no grupo de WhatsApp, porque o primeiro a receber o link e o cupom de desconto vai ser o pessoal do WhatsApp. Depois eu fecho, se tiver vagas eu abro para o público sem desconto, ok? Já vou deixar claro, 0 desconto. Estou dando a oportunidade, só depende agora de você, tá bom? Eu queria fazer uma reflexão antes de terminar agora, que seria o seguinte. Eu não vou dizer, quando eu digo só depende de você, eu não vou dizer acredite em você, confie em você. Não. Acredite em Deus. Confie em Deus. Entregue a Ele esses seus caminhos e com certeza, se você cair, Ele vai pegar na tua mão e vai te levantar. Se você necessitar, Ele vai prover. Então não é você que é o cancão de fogo capaz de fazer tudo. Não. A partir do momento quando você acredita que Ele é capaz de fazer tudo para entregar o melhor para a sua vida, tenho certeza absoluta, tu vai conseguir e vai conseguir muito. Deus abençoe a todos. Tamo junto. A gente se vê no próximo vídeo.